diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E aí, só trazendo um pouco mais de contexto, né, para quem esqueceu, para quem não estava aí semana passada, o que é essas bem-aventuranças? Né, o que significa isso, bem-aventuranças, bem-aventurados? Porque eu não entendi muito bem essa palavra. Essa palavra, assim, sendo simples, né, no significado, ela quer dizer uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. Então, uma pessoa que é bem-aventurada é uma pessoa contente, uma pessoa que está alegre, emocionalmente, mas a gente pode trazer para o lado espiritual também, né? Uma pessoa feliz espiritualmente, uma pessoa abençoada espiritualmente, uma pessoa que está conquistando coisas, né? E a gente sabe que é no sentido aqui não totalmente físico, mas principalmente no espiritual, né? Falando da nossa parte espiritual, mas a gente sabe que se a gente está bem espiritual, isso também nos traz felicidade física, felicidade emocional, né? E abençoa todas as áreas. E aqui Jesus ele deu uma lista de pessoas bem-aventuradas, né? Uma lista, olha, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo. E não são pessoas bem-aventuradas, cada uma do seu jeito, né? Por exemplo, aqui a gente leu os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos. Não quer dizer que existe um grupo que é bem-aventurado porque ele é misericordioso e que existe outro grupo que é bem-aventurado porque chora. Na verdade, é um grupo só, os seguidores de Cristo, aqueles que são discipulados por Cristo, né? Aqueles que seguem a palavra de Cristo. Então, é um grupo de pessoas bem-aventuradas, né? Felizes, completas, alegres, abençoadas. Mas existem razões, motivos, ações do porquê essas pessoas são bem-aventuradas. E essa é a lista que a gente acabou de ler. E hoje a gente vai ver o final dessa lista, né, do verso 7 até o 12. Do porquê essas pessoas são bem-aventuradas. Então a gente vai ler, e o nosso desafio é entender o porquê que essas pessoas são bem-aventuradas, por causa dessas coisas que a gente leu, e tentar se colocar nesse lugar, né? Tentar colocar isso em prática nas nossas vidas, porque uma coisa é fato, tudo que Jesus ensina, a gente tem que seguir, afinal nós somos seguidores de Cristo. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é difícil demais. Tem coisa que a gente vai ler aqui, que se você não for muito soberbo, você vai falar, meu, isso é difícil, não consigo fazer isso, né? Ser misericordioso. É claro que existem parâmetros diferentes para medir uma pessoa misericordiosa, né? Mas olhando para Deus, eu não sou uma pessoa misericordiosa. Misericordioso é Ele. Eu sou miserável, impiedoso, comparado com o meu Deus, né? Então, quando a gente olha pela ótica de Deus, a gente sabe que essas coisas aqui são completamente difíceis de colocar em prática. Mas ainda assim, é o nosso desejo. É o nosso desejo se aperfeiçoar em direção a esse padrão de Deus, né? A esse modo de enxergar as coisas, a esse modo de agir, a esse modo de pensar, né? Essa mente que é totalmente influenciada pela mente de Deus, né? Pela palavra de Deus. Então, o nosso desafio nessa noite é olhar para isso não necessariamente como regras. Olha, aqui Jesus falou, é uma lei, é um mandamento. Não exatamente, né? Você interpreta assim, mas sim olhar como bênçãos de Deus para a sua vida. Então você não vai olhar para isso como uma regra que você tem obrigação de cumprir, e é aquela coisa chata, e eu não quero, eu não vou me esforçar, eu vou procrastinar, não quero fazer isso. Você vai olhar para isso como, isso vai ser o meio que Deus vai usar para me abençoar. Se eu for misericordioso, se eu for uma pessoa misericordiosa, Deus vai me abençoar por isso. A minha vida vai ser melhor por causa disso. Eu vou me relacionar melhor com as pessoas e com Deus, sendo assim, misericordioso. Esse é o padrão que Deus quer para a minha vida. Então, não olhem como lei, cumprimento, decreto, mas olhem como bênçãos, porque são aventuranças, né? São bem-aventurados, abençoados aqueles que observam essas coisas. Dito isso, vamos meditar no texto agora. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Então, nós temos aqui um primeiro, vamos dizer assim, uma primeira classificação para esse grupo. Ou talvez há um nome que a gente possa chamar esse grupo. Que grupo é esse de quem segue a Cristo? Se a gente olhar e falar, aquele pessoal ali que vai no Hope, quem que é? Talvez uma classificação que a gente pudesse colocar são os misericordiosos, porque bem-aventurados os misericordiosos. Será que nós somos misericordiosos? Será que você é misericordioso? E aí, para a gente entender mais profundamente o que é misericórdia, basicamente é compaixão. É sentir compaixão pelo outro, pelo mundo, pela criação, pelos animais, por tudo. Tudo que Deus fez, a gente pode responder ou com impiedade, ou com compaixão, ou com misericórdia, diante das coisas. E a gente sabe que, no geral, o mundo é impiedoso. E nós fazemos parte do mundo. Nós nascemos pecadores, miseráveis, coração corrompido. Então nós somos um povo impiedoso. Mas quando nós seguimos a Cristo, o Espírito Santo age nos nossos corações. O curso natural das coisas é que a gente se torne uma pessoa piedosa e misericordiosa. Isso se nós entendermos realmente o Evangelho, se nós estivermos realmente empenhados em transformar o nosso coração pecaminoso. Então, é exatamente sobre isso. É sobre o coração. Ser uma pessoa piedosa e misericordiosa envolve o nosso coração. Envolve como nós enxergamos as outras pessoas. Como eu corrijo o meu problema de ser impiedoso? Tratando meu coração. Não é querendo, tendo vontade, simplesmente. Isso é um passo. Mas é tratando o nosso coração. E a gente sabe que tratar o nosso coração, só Deus pode fazer. Tua mãe pode pedir, o teu pai pode te bater, a tua namorada, teu namorado, pode chorar quanto quiser. Ele não vai mudar seu coração. Deus é quem vai mudar o seu coração. Você também pode se esforçar, você pode acordar cedo, entrar numa piscina de gelo, aquela vida maluca, comer isopor, fazer uma dieta braba, academia, 5 horas por dia. Você pode tentar se redimir de todas as maneiras possíveis. Você não vai conseguir tratar o seu coração. Você pode fazer 300 anos de terapia, você não vai tratar totalmente seu coração. Você pode conhecer ele um pouco mais, você pode conhecer suas emoções, aprender a controlar um pouco mais, mas tratar o seu coração, a gente sabe que pela palavra de Deus, é só Deus quem faz. Então, todas essas coisas que a gente vai ler aqui nas bem-aventuranças, a gente tem que olhar direto para o nosso coração, mas voltando, o mundo em geral é impiedoso. Existem pessoas piedosas, em algum momento eu posso ser piedoso, em algum momento você pode ser piedoso, em algum momento você pode sentir compaixão do gatinho que chora no TikTok, você pode sentir compaixão de alguém, mas em geral a gente sabe que a gente é podre. E aí hoje eu abri o G1, coloquei 2 prints aqui que eu estou vendo, mas infelizmente vocês não, das notícias. E é tipo balanço geral, é só tragédia, é só impiedade, é só notícia ruim. Então está tendo guerra, Israel, Síria, 1000 cacetada de anos já e não acaba. E por aí vai. Mundo injusto. E uma outra notícia que eu coloquei aqui que me impactou bastante recentemente, é uma notícia muito antiga, de um caso muito antigo, mas que voltou à tona agora, que é de um caso lá de Poços de Caldas, que, se eu não me engano, há 14 anos atrás, alguma coisa assim, um menino de 10 anos caiu, machucou, os pais levaram ele para o hospital, um hospital, se eu não me engano, particular. E o menino estava relativamente bem, mas quando veio foi piorando, e os médicos decretaram a morte dele. Mas, depois de muita investigação, e agora os médicos foram realmente acusados, sentenciados, e pelo que eu vi, um já está preso, o outro eu ainda não sei, mas eles induziram a morte do garoto para que eles pudessem vender os órgãos. Então, provavelmente tinha alguém com muito dinheiro querendo um órgão na situação do órgão dele, na idade dele,
E aí ele estava ali no caso, né? Enfim, aparentemente foi isso que aconteceu. É um mundo injusto, impiedoso. É cruel pensar nisso, mas nós não estamos distantes disso, né? Será que se fosse você no lugar daquele médico, você faria diferente? Será que se você tivesse as oportunidades que ele teve, talvez o dinheiro que foi oferecido a ele, talvez o ego que tomou conta do coração dele tentasse o seu coração, será que você resistiria? Só Deus para nos livrar, né? A gente não sabe. Então o mundo é um mundo injusto, mas Deus é um Deus justo, misericordioso, e Deus olha para tudo isso, para esse mundo injusto, e em vez dele responder com injustiça, com impiedade, vou punir e acabar com esses médicos, né? Acabar com essa guerra, acabar com tudo. Deus olha com misericórdia para nós, né? Ele é um Deus misericordioso. E por isso que nós também devemos ser, né? Nós tentamos imitar a Cristo, tentamos viver como Ele viveu, tentamos agir como Ele agiu, e Ele nos apresenta misericórdia e nos cobra que nós também apresentemos misericórdia uns para os outros. E aí, o verso diz que bem-aventurados os misericordiosos, mas ele não termina nisso. Ele continua, ele tem uma vírgula, pois obterão misericórdia. Então, se a gente for misericordioso, a gente vai obter misericórdia. De quem? Das pessoas? Das pessoas aqui da igreja? Talvez, né? É uma boa interpretação. Mas, principalmente de Deus. Se nós formos misericordiosos com os outros, se a gente perdoar, se a gente ajudar, a gente sabe que Deus vai nos perdoar. É inclusive uma condição que Deus nos perdoa quando nós perdoamos os nossos irmãos, aqueles a quem tem nos ofendido, né? Então, uma coisa puxa a outra. A gente tem misericórdia, a gente age em misericórdia, a gente recebe mais misericórdia e a gente se torna mais misericordioso porque a gente sabe que a gente vai receber mais e a gente, né, começa a ser tratado, nosso coração começa a ser tratado. E aí eu deixei um tópico aqui que se chama agindo. Então, como que a gente vai se tornar uma pessoa misericordiosa? E eu coloquei alguns casos aqui que eu me lembrei. Primeiro, perdoar amigos que decepcionam. Ou perdoar amigos que te decepcionaram. Isso é difícil. E talvez a palavra amigos aqui não caiba muito bem, né? Porque se você não perdoou, não é mais amigo, né? Mas pessoas que te decepcionaram de alguma forma, que te ofendeu, que te humilhou, que fez alguma coisa com você, é difícil perdoar, né? Muito difícil. Mas é sobre o coração. É sobre deixar Deus agir no nosso coração. E a gente só se torna uma pessoa misericordiosa e a gente só recebe a misericórdia de Deus se nós perdoarmos, né? Se nós formos misericordiosos. Se nós entendermos que, peraí, Deus me perdoou, depois da ofensa que eu fiz contra Ele, depois de ser um pecador, depois de saber o que eu tenho que fazer e fazer tudo errado, então, quem me ofendeu eu também posso perdoar, porque Deus me perdoou, né? É olhar para o peso de Deus, né? Se Deus tem misericórdia de você, você obrigatoriamente tem que ter do próximo. E você tem que perdoar. É isso que Deus nos ensina. E isso talvez seja um escândalo para você. E se for, seu coração precisa ser tratado, seu coração precisa ser cuidado. Você precisa colocar essas coisas para fora e ser tratado. E entenda que você não vai fazer esforçado, você não vai fazer isso chorando e morrendo, esperneando. Você vai fazer isso porque em algum momento você vai entender que isso é o melhor. Deus vai conduzir as coisas para que você haja nesse sentido, né? Para que você enxergue e fale, não dá para eu viver assim, obrigado. Eu preciso perdoar, eu entendi o perdão de Deus e eu tenho que ser perdoador também. E eu preciso fazer isso, você vai querer fazer isso, né? Então, por isso que você tem que colocar para fora, pedir ajuda, né? Mas a gente vai falar sobre isso ainda. Um outro ponto, ser paciente com as pessoas, com os familiares, né? A gente é muito impaciente. Imagina se Deus fosse impaciente conosco. Eu nem vou ficar muito aqui. Mostrar compaixão,
com os nossos colegas, né? A gente vê que está necessitado, a gente vê que está precisando, a gente vê que está envergonhado, a gente vê que está humilhado, alguma coisa assim, a gente vai e ajuda, né? É ajudar, agir. Ajudar quem está sendo excluído é um bom modo também. A gente vê que a pessoa está sendo excluída, como é que eu vou ser misericordioso? Será que Deus está excluindo alguém? Será que Deus deixa alguém de fora? Será que alguém que precisa, Deus está deixando? E controlar julgamentos rápidos. Se a gente julgar de uma vez, e papapá, e falar, e briga e tal, cadê a misericórdia? Não tem. E aí eu coloquei uma frase aqui, diz assim: não consigo perdoar e nem ser misericordioso. Que talvez você falou, não, beleza, entendi. Ou talvez você está machucado, ferido, e disse, não quero perdoar ninguém, não quero ajudar ninguém, não quero ser misericordioso, eu quero ser para mim, vou viver para mim, né? O que você precisa nesse caso é limpar o seu coração. Essa é a solução assim primária. Limpe o seu coração. Lá em Marcos 7, 21, eu vou ler, diz assim, ó: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então é algo que a gente está careca, né, de saber. O mal não vem de fora e entra para dentro. Porque eu ouvi, porque eu vi. O mal está no nosso coração. Lógico que o que a gente consome a gente ajuda a piorar. Mas se a gente não limpar o coração, é isso aqui que vai estar dentro do nosso coração, ó. Imoralidade, furto, homicídio, adultério, e aí por aí vai. Então a gente tem que limpar o nosso coração. O nosso coração é a fonte da nossa vida, da nossa ação, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso pecado. Ele é a fonte de tudo. Tudo está vindo do nosso coração. E aí não adianta a gente mudar a aparência, né? Trocar roupa, botar um terno, e agora eu sou o homem de Deus. Não, tem que limpar o coração. E é por isso que a gente se importa pouco com a aparência, até pouco demais, né? Mas o importante é o coração, é limpar o coração. E aí como que a gente vai fazer isso? Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Uma pessoa que tem um coração puro é bem-aventurada e ela vai ver a Deus. E sem santidade ninguém verá a Deus. Então o que a gente precisa? Ser puro de coração. Na outra tradução, coração limpo. Então a gente precisa limpar o coração para ser feliz, para ser bem-aventurado, para ser abençoado e para cumprir com o que a gente acabou de ver, para ser misericordioso. Porque com um coração cheio de mágoa, raiz de amargura, trauma, dor, né, inveja, um monte de coisa, a gente não vai conseguir ser misericordioso. A gente precisa ser puro de coração. E o que é ser puro de coração? Está bem fácil de entender. Ter um coração limpo. De pecado? Sim, mas é muito difícil. É um processo muito difícil. E aqui a gente tem uma outra nomenclatura para aquele grupo de discípulos, para a gente. Os misericordiosos e agora os puros de coração. Talvez você seja uma pessoa misericordiosa. Talvez tua personalidade, né? Tua vivência, tua experiência te levou a ser uma pessoa misericordiosa. Mas será que você é uma pessoa pura de coração? E eu vou gastar bastante tempo e talvez eu acabe aqui e a gente nem termine as outras bem-aventuranças. Porque a gente precisa ser puro de coração. É um dos mais importantes. É uma das coisas que Deus mais fala comigo. Que a gente precisa caminhar. Que eu preciso caminhar. Que a gente precisa buscar em Deus e em todas as ferramentas possíveis. O que é ser uma pessoa pura de coração?
em qual outras palavras a gente poderia colocar esse grupo de bem-aventurados? E aqui eu coloquei sinceridade, livres de falsidade. Uma pessoa que é pura, ela não está manchada, ela não está contaminada, ela não está cheia de outras coisas que sujam. E isso é sinceridade. E isso é ser uma pessoa íntegra, verdadeira, e não falsa. Uma pessoa falsa está completamente suja, né? E lógico, a gente vai puxando, e a gente acha o pecado que está originando tudo isso, uma idolatria que está originando tudo isso, o nosso coração pecaminoso. Mas é basicamente, seja a nossa falsidade, quando nós agimos com falsidade, seja com uma pessoa, seja falando alguma coisa, seja diante de alguma situação, se a gente age dessa forma, se a gente mente, se alguma coisa da nossa vida é mentira, é só aparência, a gente não é puro de coração. Uma pessoa pura de coração não age dessa forma. Eu coloquei uma frase aqui que eu li num comentário que me pegou. A falsidade é um adultério. E é forte a palavra adultério, né? Porque a gente sabe que adultério fala de casamento. A pessoa foi lá, casou, prometeu fidelidade, fez uma aliança, disse que nunca ia quebrar aquela aliança, a não ser na morte, né? Que mesmo na doença, mesmo não sei o quê, ia continuar. Mas a pessoa vai lá e trai. Adulterou a aliança, não cumpriu, foi falso com a promessa, com a aliança que fez com um parceiro. E a gente é assim, a gente adultera o nosso coração, a gente é falso no nosso coração, em todos os sentidos da nossa vida. A gente vai contar alguma coisa, a gente fala mentira. A gente vai fazer X, a gente mente. A gente está constantemente adulterando, né, o nosso coração. O que a gente precisa buscar é integridade. E aqui eu vou ler o comentarista John Stott. Ele diz assim, presta atenção: como são poucos os que levam uma vida genuína e sincera. Somos tentados a usar uma máscara diferente e desempenhar um papel diferente de acordo com cada ocasião. Nós encenamos o que é a essência da hipocrisia. Algumas pessoas tecem uma rede de mentiras tão entrelaçadas ao redor de si mesmas que já não sabem dizer qual parte delas é verdade e qual é falsa. Jesus foi a única pessoa a ser absolutamente puro de coração. Isso aqui é verdade. A gente sabe que às vezes a gente está assim. A gente já falou tanta mentira que a gente nem sabe mais o que é verdade, no passado, o que era verdade, o que não era, o que é mentira, o que eu realmente sou, de tanta mentira que a gente fala, né? De tanta aparência que a gente coloca nas coisas. Somente os puros de coração verão a Deus. Irão vê-lo agora com os olhos da fé e verão a glória divina no futuro. Somente os que são completamente sinceros podem suportar a deslumbrante visão em cuja luz as trevas do engano se dissipam e em cujo fogo todos os segredos são consumidos. Então a gente não vai ver a Deus com falsidade. Deus não está nem aí com a nossa aparência. Deus vê o nosso coração. Ele sonda os nossos corações, Ele sonda a nossa intenção. E Ele não quer saber se eu estou bem apresentável fisicamente, se o que eu conto para as pessoas é que eu sou uma pessoa boa, é que eu tenho X, é que eu tenho Y, é que eu sou assim e assado, e é tudo mentira. Deus olha para você e Ele te conhece. E a gente sabe, pelo ditado popular, que a mentira ela tem perna curta, né? E não adianta a gente viver desse jeito, né? Não sendo puro do coração, porque as pessoas vão ver. Uma hora ou outra as pessoas vão ver. É o que as pessoas mais veem por aí, né? Seja aqui na igreja, seja lá no mundo, as pessoas estão constantemente se machucando e vendo que o que a pessoa está falando que ela não é, né? É só decepção, é só pisa na bola. A gente sabe
E a falsidade, ela é um total engano, né, para a nossa vida. Ela é uma máscara que uma hora vai cair e vai ser mais feio. Porque uma coisa é você se deixar ser conhecido, se deixar ser tratado, e outra coisa é você querer esconder tudo e depois a pessoa descobre, e aí você fica como mentiroso, como falso, e é bem pior. Agindo. Como agir então em direção a ser uma pessoa de coração puro, a ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa que anda longe da falsidade? Ser sincero e livre da falsidade, a primeira coisa. Então eu vou falar uma mentira aqui porque eu preciso convencer essa pessoa, então eu tenho que falar uma mentira, eu tenho que falar que eu sou isso, eu tenho que falar que eu sou aquilo, eu tenho que falar que eu consegui isso, que eu consegui aquilo, que eu sou bonzão, né, que eu sou da hora. Você não está sendo sincero, você está sendo falso, você está criando uma imagem que não é você, você está se adulterando, você está adulterando o seu coração, a sua versão, a sua identidade. Talvez é por isso que você tem crise de identidade, talvez é por isso que você não saiba muito bem teu propósito, para onde você deve ir, porque você só fala mentira de si mesmo. Então, primeira coisa, ser sincero, deixar a falsidade. Começar a falar a verdade ainda que doa. Ainda que, eu acho que eu vou ser diminuído aqui se eu falar a verdade, né? Nossa, eu sigo a Cristo. Vou na igreja. Ser perseguido, né? Transparência. Uma pessoa que não fica escondendo as coisas. Uma pessoa que esconde as coisas, como é que ela vai tratar o coração dela? E aqui a gente entra num outro ponto, né? O problema é que a gente não consegue lidar com o nosso coração e com os nossos problemas sozinho. Se fosse assim, não existiria ciência da psicologia, por exemplo. Para que existe psicólogo? Porque a gente não dá conta de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas situações, com os nossos pensamentos, e a gente precisa de ajuda. E aí criou-se uma ciência para isso, que vai estudar, vai criar suas teorias, seus métodos, e vai te ajudar. Por quê? Porque você não consegue. Por que existe um médico? É porque você não consegue também se resolver. E por que sobre as coisas do seu coração, concernentes a pecado, você vai conseguir sozinho? É claro, Deus vai te ajudar. É Ele quem vai fazer. Não é uma pessoa que vai te ajudar. Não é o pastor que vai te ajudar. Não é ler a Bíblia inteira que vai resolver o teu problema. São passos, né? Mas a gente precisa de ajuda externa a todos os momentos, para todas as coisas. E por que para o coração você tem que esconder tudo? Por que você não abre os seus problemas? Por que você não compartilha as suas dificuldades, os seus pecados, aonde você precisa de ajuda? Por quê? Por aparência, por falsidade, por não ter um coração puro diante de Deus. Porque olha onde a gente está hoje. A gente está aqui porque a gente não sabe a palavra de Deus. A gente está aqui para ouvir a voz de Deus, aprender o que Deus tem para falar conosco nessa noite. A igreja tem uma estrutura, tem um pastor, tem um conselho, tem um presbitério, enfim. Cada igreja tem sua estrutura, né? Tem os diáconos, tem um louvor. Por quê? Porque um ajuda o outro. Ele não está aqui porque alguém pensou e falou, nossa, deve ser legal ser assim. Não, é porque tem função. Né? As pessoas precisam ser pastoreadas. Jesus se apresentou como o bom pastor. Nós somos o rebanho dele. Pessoas que precisam ser tratadas e cuidadas. Então o problema ele existe. Você querendo enxergar ou não, o seu coração precisa de ajuda. O seu coração é pecador, miserável e sujo. E você não vai limpar ele completamente sozinho. Você precisa de alguém do seu lado para caminhar com você, porque foi assim que Jesus fez. Ele veio caminhar conosco e ele nos ensinou a sermos discípulos e a fazermos discípulos, e através do discipulado a gente tratar o nosso coração. Então você não vai
tratar o seu coração se você não viver discipulado na sua vida. Se você não caminhar em discipulado. Se você não for transparente com alguém. Se você não prestar contas para alguém. Se você não tiver um dedo na tua ferida. E aí? Aquilo lá resolveu? Melhorou? Caiu? Vamos orar então. Vamos pedir perdão para Deus. Ou você fez aquilo. Eu sei que teu coração se inclina para esse lado. Vamos para o outro. Alguém para te ajudar. Você precisa ser uma pessoa transparente. E aí o problema é com quem? Porque não é com qualquer um, não. Com qualquer um vai dar ruim, se você for transparente com qualquer um. Mas Deus vai te abençoar, vai te dar alguém. Você vai ter confiança para tratar o seu coração. E aqui eu vou dar quase uma lei. Aqui eu vou pisar na heresia e voltar. Não escolha o seu crush ou o seu namorado para ser essa pessoa. Porque a chance de dar ruim é 100%. Tá? Então, doutrina do Luiz aqui agora. Escolha outra pessoa. Aqui na igreja a gente tem líderes, né? Você tem seus amigos aí na fé, já está caminhando, né? Pode ser outra pessoa. Seja transparente. E o outro ponto, confesse a sua miséria. Se você não tirar aquilo que está dentro do teu coração de ruim, se você não chegar e falar assim, olha, Jordan, é o seguinte, aquela pessoa lá acabou com a minha vida e eu odeio ela, eu quero que ela morra, eu quero que caia um raio, e eu odeio, e eu odeio, e eu odeio. Se você não falar, não confessar, não orar por isso, não ter uma pessoa para te ajudar com isso, aquilo vai ficar no teu coração. E isso não é teu coração puro. Isso não é deixar Deus agir e te curar. Ai Deus, me ajuda a perdoar. Só? Mais nada? É simples assim, é só você e Deus. E o discipulado? É Jesus? Vem no seu quarto todo dia te acompanhar? Abandonar o orgulho e as aparências. Se você não abandonar o seu orgulho, se você não descer do salto, né? Se você não se humilhar, colocar a cara no chão, na terra, chorar, falar, meu, eu sou um merda, olha a merda que eu fiz, olha que desgrama que eu fiz, velho, eu sou terrível. Se não abandonar a tua boa aparência, a tua boa postura, o teu jeitão incrível, teu coração vai continuar sujo, velho. Uma hora ou outra, você não vai dar conta dele, todo mundo vai ver, você vai só se afundar na tua sujeira. Você vai só piorar porque não vai ter ninguém para te ajudar, ninguém para te dar um alerta. Você vai ouvir só o teu coração, né? Tem aquela frase, ouça teu coração. Aí o teu coração está cheio de porcaria e você vai ouvir o teu coração mesmo. E você está lascado. Prestação de contas. O que é isso, meu Deus? É dívida? Prestar contas, olha, cara, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E hoje eu caí de novo, errei, fui lá, fiz a cagada, arrebentei com tudo, agora já era. Misericórdia, Deus, me ajuda. Se você não prestar contas para ninguém, você não vai prestar nem para Deus, né? Não está prestando nem para quem tem ouvido para te ouvir, e talvez para te responder. Imagina para Deus que você nem está vendo, que é Espírito. Você não vai prestar contas para ninguém. Seja vulnerável, mas de maneira edificante. Porque você pode ser vulnerável com qualquer pessoa. E as pessoas, algumas, são vulneráveis até demais com qualquer pessoa. E já conta tudo. E, enfim, a pessoa é muito vulnerável. A gente sabe que a pessoa que é muito vulnerável se estrepa, dá mal, se dá mal. Mas você pode ser vulnerável de um jeito edificante. Como? Eu vou me expor, eu vou contar, tá? Eu vou contar meu trauma, eu vou contar meu problema, eu vou contar meu pecado, eu vou contar os desejos do meu coração, eu vou contar onde eu sou tentado, onde eu falho. Para quê? Para ser edificado, para limpar o meu coração, para ser acompanhado, para ser discipulado, para ser pastoreado, para ser corrigido. Então é de qualquer forma que eu vou fazer isso, eu vou lá e vou postar no meu Instagram.
Olha, gente, na minha infância, fui abusado. Não. Aí você está sendo vulnerável de uma maneira não tão inteligente, né? De maneira edificante. E você vai ter o discernimento para isso. Saber quem que é a pessoa que você vai contar. Saber que é para a pessoa te ajudar, para a pessoa te aconselhar, para a pessoa te ajudar, te conduzir, te ajudar a caminhar, te ajudar a esquecer, te ajudar a limpar isso do teu coração, tirar isso do teu coração. Cura, a gente está falando. Né? Não é de qualquer jeito. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tento ser vulnerável. Às vezes sou de mais, às vezes sou de menos, mas é desse jeito. Né? É tentando, é na luta, e a gente tenta. A gente tem que curar o coração, a gente tem que ser puro de coração, senão nós não veremos a Deus. Como a gente já passou do horário, eu vou só resumir o final aqui, para a gente terminar. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, Deus é um Deus que não quer guerra, Deus é um Deus que não nos destruiu, Deus é um Deus que nos trouxe paz. E assim nós devemos ser. Deus ama reconciliação, Deus ama perdão. Agindo. Você não vai espalhar fofoca, porque se você espalhar fofoca, você vai arrumar confusão, briga. Deus não quer isso, Deus quer paz. Você vai mediar conflitos. Em vez de você pôr fogo, tacar gasolina, você vai, calma, gente. A pessoa errou, falou que não devia, mas não é assim, né? Vamos ser pacificador. Né? Você é filho de Deus. Seu Deus é um Deus pacificador. Você não vai ficar botando gasolina nas brigas. Promover a cooperação em vez de competição. Fulano tem que ser melhor mesmo que ciclano. E vai dar a volta por cima e humilha mesmo, não sei o que lá. Cooperação, gente. Um ajuda o outro. Né? Somos todos irmãos. Não revidar. É assim que a gente é pacificador. A pessoa vem te dar um murro, o que você faz? Você dá outra face, é o que Jesus disse. E o que é isso? Não revidar? Ser misericordioso. A gente volta lá atrás. Deus quer que a gente seja pacificador, Deus quer que a gente seja misericordioso. A gente precisa ter coração puro para isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E aí Jesus vem e, para mim, aqui ele chuta a barraca. A gente vem na expectativa que vai ser tudo bom, né? Se o mundo é injusto, se o mundo é triste, se o mundo é guerra, né? Aí eu vou para Cristo, vai ser tudo bom. Mas a gente já viu que não, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nem todas as tentativas de reconciliação terão êxitos. Algumas pessoas vão te perseguir. Eu quero ser uma pessoa misericordiosa, eu quero ser uma pessoa pacificadora. Eu entendi isso lá no Hope. E aí eu vou chegar segunda-feira lá na escola. E aí eu vou ver as pessoas brigando. E eu vou falar assim, parou. E aí vai resolver? Talvez, né? Talvez resolva. Mas talvez não. Talvez você tentar ser assim, você vai ser perseguido. E você ser filho de Deus e observar todas as outras coisas aqui, vai te trazer perseguição, vai te trazer chacota, vai te trazer zoeira. E aí como que Deus quer que você responda à perseguição? Como que você vai responder isso? Eu fiz tudo isso aqui, chorei, fui misericordioso, tive meu coração tratado, né? Tive um líder para me ajudar, e eu estou sendo perseguido, e agora? Guerra para cima deles? O que Deus quer? Não revide, não se ire, não se queixa, não fuja. O que Deus quer? Que você sinta alegria nele, por ser perseguido. É paradoxo do Evangelho. O sofrimento é a nossa identidade como cristãos, pois somos discípulos ou discipulados por aquele que sofreu
se o nosso mestre sofreu e nós o imitamos, a nossa identidade é ser sofredores. Os perseguidos, os que sofrem. Esse é também uma nomenclatura para o povo de Deus. Esse é uma nomenclatura para nós, que essa seja também uma nomenclatura para você. Vamos orar? Queria te convidar a se colocar de pé. Vamos agradecer a Deus nesse momento, por essa noite, por essa sexta-feira. Pedir para que essa palavra ganhe poder no nosso coração através do Espírito Santo. Que não seja só uma reflexão aqui à noite, mas que a gente realmente possa mudar a nossa vida e possa mudar de direção. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez pela Tua palavra, Deus, que não foi tirada de nós, Pai. Com todos os problemas, Pai, nós ainda lemos, ouvimos, meditamos e nós te agradecemos por isso, Deus. Nós te pedimos, Pai, para que o Teu Santo Espírito, Pai, fixe essa palavra nos nossos corações. Enraiza, Deus, essas palavras no nosso coração, Pai, para que nós possamos, Deus, agir em direção a elas. Que isso possa, Pai, transformar e mudar o nosso coração, Senhor. Nos dá força para agir, Pai, porque nós sabemos que com toda a teoria, com todo o esforço, com toda a boa vontade, a gente ainda vai fazer tudo ao contrário, Pai. Mas o Teu Santo Espírito, Deus, nos ajuda, o Teu Santo Espírito nos conduz, transforma a nossa mente, o nosso modo, Pai, de pensar, de agir, de enxergar as coisas, e que assim seja, Pai, que nós possamos, Pai, ser misericordiosos, Deus, que nós possamos ser puros de coração, pacificadores e também perseguidos, Deus, por causa do Teu amor, por causa da Tua justiça, Deus. Que o mundo, Pai, injusto, maldoso, impiedoso, possa olhar para nós, Pai, e ver essas qualidades, Pai. Ver, Senhor Jesus, tudo isso que a gente leu aqui hoje, e enxergar em nós, Pai, Seus discípulos, enxergar em nós, Pai, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, Pai. E só o Teu Santo Espírito pode fazer isso, Pai, independente da nossa aparência e de todo o nosso esforço. Nos ajuda a ser vulneráveis, nos ajuda a entender isso, Pai, porque nós somos falhos, nós não queremos, é doloroso mexer nessas coisas, é doloroso, Pai, confessar o nosso pecado, é doloroso, Deus, se expor, ser vulnerável, é doloroso, Senhor, pedir perdão, mas que o Senhor nos ajude a entender que isso é necessário, que é melhor para as nossas vidas, que o Senhor nos criou para sermos assim, Deus, o Senhor não nos criou para lidarmos com o nosso coração cheio, Pai, de maldades, de falsidades, de pecados. Oh, Senhor, que nosso anseio, Deus, que o anseio do Teu povo possa ser buscar um coração puro, Deus. Nós queremos ter as nossas mãos limpas, Pai, dos nossos pecados, através, Pai, do Teu perdão, através do Teu sangue que nos lava, mas nós também queremos ter o nosso coração limpo, purificado, Deus, pela Tua palavra, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua igreja, pelo Teu povo, Deus, que caminha, Deus, em direção à santidade. Nos ajuda, Deus, no nome santo de Jesus que nós oramos, e que cada um aqui, Pai, possa voltar para sua casa, em paz e em segurança, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, e que se Deus permitir, Senhor, se o Senhor permitir, nós possamos estar aqui semana que vem. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, galera. Galera, agora nós vamos lá para casa, pós-Hope.